Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama, nós fomos remidos pelo seu sangue precioso. Os nossos pecados foram pagos para a eternidade. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos permitido a esperança de vivermos dentro da sua graça. Todos nós estamos reunidos em um único lugar, estamos louvando ao Senhor, estamos aprendendo a sua palavra. Agradecemos por essa oportunidade. Que a palavra do Senhor possa iluminar o nosso espírito. Que dentro do amor, dentro da palavra do Senhor, dentro da sua igreja, possamos aprender como é que podemos agir para darmos glórias ao Senhor Deus. Que a sua palavra possa ser inscrita dentro do nosso coração e o Senhor possa nos ajudar dentro da nossa vivência. O retiro de primavera está em andamento. Para todas as pessoas que estão ouvindo a palavra, que o Senhor possa segurar o coração deles, para que nenhuma pessoa se perca, mas todos possam chegar ao entendimento da verdade da salvação. Todo esse tempo do culto, que o Espírito Santo possa estar conosco, possa estar trabalhando dentro das nossas vidas. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos procurar uma palavra da Bíblia. Vamos procurar a palavra de Salmos 56. Palavra de Salmos 56, versículo 1. Eu irei ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me. Pelejando todo dia, me oprime. Os meus inimigos, versículo 5, todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Versículo 8. Tu contas as minhas vagueações. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Vamos ler até aqui. Agora, como todos vocês já sabem, o retiro de primavera está acontecendo, está em andamento. Então, por volta de 5.300 pessoas se inscreveram, estão ouvindo a palavra, e por volta de 3.300 pessoas estão fazendo o serviço ali. Então, mas eu acredito que tem muitas pessoas novas. As pessoas estão ouvindo muito bem a palavra. E eu estive fazendo a consulta às pessoas e vi que muitas pessoas têm o coração de buscar a palavra. Então, agora é o momento onde o evangelho deve estar sendo pregado. Eu peço para que dentro do coração de vocês possam estar em oração pelo espírito dessas pessoas. Então, hoje nós lemos a palavra de Salmos 56, versículo 8. É uma palavra que todos nós conhecemos muito bem. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Então, se nós olharmos para esta palavra, então, se nós olharmos, ele fala, tu contas as minhas vagueações. Se nós olharmos no contexto, Davi foi perseguido por mais de 10 anos por Saul, sofreu muito porque Saul queria matá-lo. Então, se nós olharmos o contexto dessa palavra, então nós podemos ver que essa palavra de Salmos 56, ela está num contexto onde Davi foi perseguido e estava em frente aos filisteus. Então, podemos ver que Davi foi perseguido por todo o país, então nacionalmente era um foragido. Logo, ele foi para o exterior e
para fugir de Saul e foi capturado pelos filisteus e estava quase sendo morto aqui. E é por isso que Davi diz: já que Saul quer me matar, ele foi para vários lugares, de um canto para o outro. Ele fala: tu contas as minhas vagueações. Então quer dizer que ele vagou por vários lugares diferentes. Então quer dizer que o Senhor Deus, ele as contou. Se nós olharmos nas outras traduções, na tradução em hebraico, é uma frase onde fala: Senhor, quantas vezes tu contastes, quantas fugas tu contastes, quantas vezes eu preciso continuar fugindo e o Senhor está contando. Então é tão frequente que ele está dizendo: tu contas as minhas vagueações. Quer dizer que frequentemente, diversas vezes, Davi ele fugiu para vários cantos do país e ainda foi para o exterior. Então, tem esse significado nessa frase. Tu contas as minhas vagueações. E logo em seguida, põe as minhas lágrimas no teu odre. Então, se nós olharmos para Davi, Davi é um homem que derramou muitas lágrimas. Então, essas lágrimas realmente têm valor. É por isso que o Senhor, ele está pedindo para o Senhor as pôr dentro do odre. Então, põe as minhas lágrimas no teu odre. Então, ele deseja que elas permaneçam para sempre. Não estão elas no teu livro? Então, Davi está vivendo a sua vida de fé. Então, que o Senhor possa lembrar eternamente. Que o Senhor possa preservar, reservar, guardá-las para sempre. É por isso que hoje nós iremos pensar um pouco sobre o que é ser guardado, ser reservado, preservado por Deus. Então, nós nascemos como homens. Nós sempre estamos vivendo e precisamos pensar qual é a existência do homem. E também precisamos pensar o que é Deus. Quem é Deus? Então, assim, brevemente nós podemos ter uma noção de Deus. Então, na palavra de Eclesiastes também, realmente ele disse para nós buscarmos na palavra do Senhor Deus, porque nós nascemos em Adão, vivemos em Adão, e todas as coisas que nós fizemos não são lembradas, todas são esquecidas, passam-se a história do passado. Então quer dizer que todas as coisas são escritas na terra, quer dizer que tudo é apagado. Então quer dizer que todas as coisas foram feitas em Adão e foram apagadas, desapareceram, já não remanescem mais. Mas existe algo que o Senhor Deus ele preserva para sempre. Então será que Deus ele preserva o ouro, pedras preciosas? Não. O que é precioso para Deus? Existe algo que é valoroso a Deus. Se nós olharmos em Hebreus capítulo 11, que é o capítulo da fé, nós podemos ver que aparecem várias pessoas que viveram bem a vida de fé. Mostra todas as coisas que eles fizeram. Então, o que é permanecer, ser preservado nas Escrituras? Quer dizer que vai permanecer para sempre diante do Senhor Deus. Então, nós, quando recebemos a salvação, quer dizer que uma pessoa que recebeu a salvação está nas mãos do Senhor Deus. Uma pessoa que realmente recebeu a salvação jamais é esquecido por Deus. Deus o preserva até o fim. Então, essas pessoas têm um espírito, a vida preservada para sempre. Então, mas hoje vamos refletir na Bíblia como uma totalidade e vamos ver o que são as coisas que sempre guardamos no coração. Então, tem coisas que o Senhor Deus, ele preserva dentro do seu coração. E se nós pudéssemos fazer o mesmo, como seria excelente, não é? Não é? Então, mas realmente podemos ver que Deus, ele não esquece de nada, não é? Porque é Deus, não é? É incrível. Se nós olharmos na Bíblia, podemos ver que quando o homem, ele pratica o mal, Deus, ele vai o quê? Ajuntando. E depois, quando chega no momento exato, o Senhor Deus, ele se lembra e ele
faz pagar. Então, primeira vez quando eu estava lendo a Bíblia e eu me assustei, é que um homem, ele fez alguma coisa, causou um problema, e depois, por fim, essa pessoa ela ia e recebia a retribuição. Quando você faz uma coisa boa, vai passando o tempo, o Senhor Deus ele não se esquece e ele permite a benção exata para essa pessoa. E quem pratica o mal, o Senhor Deus também, ele as ajunta. E quando chega o determinado momento, ele permite o seu castigo. Por quê? Porque é Deus. Então, ao ver do Senhor Deus, então a pessoa que está fazendo mal, quando chega um determinado momento, o Senhor Deus vai ajuntando e ele permite o castigo. Então, se nós olharmos para Davi, então, Davi, ele ajudou Labão a cuidar das ovelhas e cuidava do seu campo, mas ele não respeitava Davi. Ele perseguia Davi, desprezava Davi, é por isso que o Senhor Deus o tomou. Então o Senhor, ele fez cair a iniquidade, a maldade de Labão sobre ele. O Senhor ajunta todo o pecado e o mal, e quando chega o momento, fez cair sobre a cabeça de Labão. Nós também temos o homem Simei. Ele é aquele que desprezava Davi jogando pedra, dizendo: sai, sai, homem de sangue, homem de Belial. Mas o Senhor vai juntando toda essa maldição que ele jogou contra Davi e o que fez depois. O Senhor cobrou esse pecado de Simei e fez cair sobre ele. E isso aparece em 2 Samuel capítulo 16. Mas ao ver do Senhor Deus, os santos, eles precisam agir de forma correta. Então vamos pensar sobre o que é preservado pelo Senhor Deus. O Senhor Deus, ele preserva algo dos santos. Quando os santos eles agem de forma correta diante do Senhor Deus, tem as lágrimas que eles derramam, não é? Então, essas lágrimas são preservadas pelo Senhor Deus. Então, versículo 8: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Então, põe as minhas lágrimas no teu odre. Quer dizer que o Senhor está guardando dentro da sua garrafa, dentro do seu saco. Então, podemos ver que as lágrimas que os cristãos eles derramam, o Senhor ele as preserva, está guardando. E podemos ver que todo o desejo também do cristão, o Senhor ele está preservando, guardando ali dentro. Todas as coisas que dentro do Senhor nós estejamos orando. Com Apocalipse capítulo 5, realmente quando nós estamos orando diante do Senhor Deus, realmente seja para a nossa vontade ou para a nossa própria vingança, o Senhor está preservando, guardando. O Senhor ele guarda a oração cristão. Então, quando o cristão, as coisas que ele faz de forma correta diante do Senhor Deus, coisas que são adequadas ao Senhor Deus, é falar algo que é para glorificar, para edificar em Deus, coisas que são corretas ao ver do Senhor Deus. Então, uma a uma, lembradas por Deus. Essas coisas que são guardadas pelo Senhor. Pense bem, a esposa e o marido brigam e falam, vamos nos divorciar. E guarda isso no coração, não é? Então, sempre quando o marido ele acorda, ele vai lembrar da esposa e falar, vamos nos divorciar. Ele vai sempre lembrar disso. Ele precisa jogar fora essas palavras, mas não consegue, porque guarda dentro do coração. Então, pense bem. Quando alguém fala alguma coisa errada, as pessoas elas têm a tendência de guardar isso durante um longo período de tempo. Da mesma maneira, todas as coisas que foram faladas de forma corretas, o Senhor Deus ele guarda dentro do coração. Então, todas as nossas boas obras, todas as nossas boas ações, o Senhor, ele guarda cada um dentro do coração. Nós temos perdoado as outras pessoas. Nós temos servido os cristãos. Nós estamos nos esforçando para o Evangelho. Um a um, o Senhor está preservando. Então, se nós olharmos em Filipenses capítulo 1, os irmãos, os filipenses, estão dentro do coração de Paulo. Então, Paulo já disse que os irmãos de Filipe estão dentro do seu coração, quer dizer que todos os santos estão dentro do coração dele.
Quer dizer que todas as coisas que os santos eles fizerem estão guardadas dentro do coração do Senhor, são preservadas pelo Senhor. Então, quando nós pensamos nisso, então existe algo que o Senhor ele permite estar guardado dentro do seu coração. Então, pense bem. Nós fomos chamados pelo Senhor, nós, como testemunhas de Jesus Cristo, enquanto estamos vivendo diante do Senhor, quando nós vivemos de forma adequada, então isso permanece para a eternidade. Então, é por isso que eu tenho o pensamento de que nós precisamos ansiar em fazer esse bem diante do Senhor Deus. Então, primeiro, o Senhor ele guarda todas as coisas que nós fazemos bem. E segundo, nós precisamos pensar o quê? Que nós, será que estamos vivendo como reais testemunhas do Senhor Deus? Então, o Salmo 56, versículo 8. Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Davi, enquanto ele vive de forma correta diante do Senhor Deus, as lágrimas que têm valor, então, realmente estão guardadas dentro dessa garrafa do Senhor. Então, desde o momento que recebemos a salvação até irmos diante do Senhor, todo esse percurso dentro da verdade, quando nós agimos de forma correta, nós podemos ver que Davi ele derramou lágrimas, da mesma maneira nós também derramamos lágrimas. Então, quando as lágrimas que derramamos quando agimos de forma correta diante do Senhor Deus, o Senhor Deus ele guarda um a um. Vamos procurar Salmos 84. Salmos 84, versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados, e passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. A chuva também enche os tanques. Vão indo a força em força, cada um deles em Sião aparece perante Deus. Uma pessoa que obtém a força diante do Senhor Deus. Então, para essa pessoa, existe a força diante do Senhor. Então, em Sião, existe o templo do Senhor, existe o tabernáculo do Senhor. E diz, vão indo com força em força. Cada um deles em Sião aparece perante Deus. Quer dizer que para ir para Sião existe um caminho. Lá está dizendo que passando pelo vale de Baca, faz dele uma fonte. Então, se nós olharmos, o povo de Israel, uma vez ao ano, eles precisam ir para Jerusalém, não é? Para o templo, para o santuário do Senhor. E eles passam pelo vale de Baca, que é esse vale de Baca significa caminho, vale da lagrimação. Vale das lágrimas. Então, quer dizer que nós nos tornarmos em cristãos significa que nós iremos derramar muitas lágrimas. É essa a evidência. Então, depois que nós recebemos a salvação, em várias ocasiões nós derramamos lágrimas. O Senhor, ele disse para nós sempre nos alegrarmos. Ele disse para alegrar-vos sempre, mas não disse que nós iremos ser felizes sempre, não é? Ele disse para estarmos alegres. Então nós derramamos lágrimas, seja pelo agradecimento, pela emoção da salvação, da felicidade, não é? Mas também existe a lagrimação da tristeza, da dor. Então nós estamos derramando lágrimas. O Senhor está dizendo que passando pelo vale de Baca, assim como nos cânticos, já fala, passando pelo vale da lagrimação. Da mesma maneira, existe um momento onde nós choramos. Tem momento que é quando estamos... vamos procurar Salmos 80. Salmos 80, versículo 5. Podemos ver a palavra que se refere à comida como lágrimas. Versículo 5. Tu sustentas com pão de lágrimas, e lhes dás a beber lágrimas com abundância.
Então, o Senhor Deus nos sustenta com pão de lágrimas. O que significa essa palavra? Por que é pão de lágrimas? Quer dizer que você vai chorar como se estivesse comendo. Não quer dizer que vai chorar sempre. Pensem bem, o cristão, enquanto ele vive toda a sua vida, em um certo ano, ou em algum certo mês, ele sempre está derramando lágrimas. Derramando lágrimas continuamente. Tem momentos que passa por essas dificuldades. Então, tu sustentas com pão de lágrimas. Como se estivesse comendo comida, você vai derramar lágrimas. E lhes dás a beber lágrimas com abundância. Então, lágrimas com abundância, quer dizer que vai ter muita lágrima, muito choro. Então, olhem só isso. Davi, após ter pecado, ele pecou o adultério e o homicídio. E depois ele se arrependeu e retornou. Mas, após ter pecado um pecado muito grande, por conta desse pecado, ele ficou com muito sofrimento, ele derramou muitas lágrimas. Então, as lágrimas que você derrama quando você está se arrependendo, voltando para o Senhor, também são preciosas, e é por isso que são guardadas pelo Senhor. Vamos para Salmo 6. Salmo 6. Salmo 6. Versículo 6. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leite com as minhas lágrimas. Davi, após ter pecado, o seu pecado de homicídio e adultério, enquanto ele estava realmente fazendo a oração de arrependimento, esta palavra está inclusa nessa oração. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Então pense bem, olha a cama onde você dorme. Se ele está assim boiando, ele fala, toda noite faço nadar a minha cama. Então quer dizer que a cama está nadando, está o quê? Flutuando, está boiando na água. Então ele quer dizer que ele derramou tantas lágrimas assim. Molhe o meu leito com as minhas lágrimas. Quer dizer que ele derramou muitas lágrimas ali. Então, o cristão, as lágrimas que ele derrama diante do Senhor Deus, pode ser que ele tenha pecado, mas quando é a lagrimação que ele derrama por retornar ao Senhor, tudo está escrito na Bíblia. E também enquanto ele age no meio da verdade, tem muitas lágrimas que ele derrama no meio do sofrimento. Então são coisas que são tão preciosas que o Senhor ele preserva dentro da sua garrafa, dentro do seu odre. Davi, por mais de 10 anos sendo perseguido, sofrendo, mas o Senhor ele se lembra disso tudo. Aquela lágrima que tem valor, o Senhor guarda dentro do seu odre, o Senhor está guardando, preservando ali. Jó teve seus 10 filhos mortos, perdeu os seus bens, passou pelo sofrimento da doença no seu corpo. Ninguém conhecia o seu estado. A própria esposa está dizendo para ele amaldiçoar o Senhor Deus e morrer. Os amigos estão julgando a sua vida, dizendo, você deve ter pecado um pecado muito grande, então por isso que você está sofrendo, vá se arrepender. Então, mas Jó ele não cometeu nenhum pecado, ele está ali com realmente tanto tristeza, sofrimento, angústia, e ele está derramando lágrimas. E essa lágrima que ele está derramando tem valor diante do Senhor Deus. Vamos trocar a palavra de Jó. Jó, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 16. O meu rosto está todo avermelhado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. O meu rosto está todo avermelhado de chorar. Então, Jó é um homem que derramou muitas lágrimas
enquanto sofria. Vamos trocar o versículo 20. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Ele está no momento mais infeliz, mais solitário. Ninguém consegue compreender o seu estado. E a carne de Jó também está cheia de vermes, cheia de doença. As crianças estão zombando dele. Ele está vivendo um estado muito difícil. Mas o único que conhece o seu estado é o Senhor Deus. É por isso que ele eleva os seus olhos. Ele diz: os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. Jó, ele passou por uma noite de muito sofrimento. Viver como cristão não é fácil. Nós somos como a flor ali no meio de um espinheiro. Tem muitas pessoas que são como espinho ao nosso redor. O espinheiro tem espinhos. Então, pensem bem. Realmente essa flor, ela é atacada. Eles vão e perfuram, mas ela não consegue atacar, ela não consegue fazer nada. Da mesma maneira, o Senhor Jesus, ele foi blasfemado, mas ele não blasfemou, ele não xingou de volta. Ele foi atacado, mas não atacou de volta. Então você viver como cristão, dentro da vivência da família, pode ser difícil. Dentro do seu trabalho, da sua vida profissional, você pode passar por dificuldades, você pode derramar lágrimas. Por diversas coisas, nós podemos derramar lágrimas. Mas, dentre as lágrimas que o Senhor ele se lembra, especialmente, é a lágrima que você derrama por considerar precioso o espírito de outras pessoas. Vamos procurar Jeremias, capítulo 9. Vamos procurar primeiro Salmos. Salmo 119, primeiro. Versículo 136, verso 136. Salmo 119, 136. Rios de águas correm os meus olhos, porque não guardam a tua lei. Se nós olharmos aqui, rios de águas correm dos meus olhos, porque não guardam a tua lei. Por que ele expressa dessa maneira? Então, uma pessoa que dá as costas à palavra do Senhor Deus. Então, essa pessoa, quando passa para a morte, então, já que ele consegue ver o sofrimento que ele recebe, é por isso que o escritor de Salmos, ele está dizendo, realmente, os rios de águas correm dos meus olhos. Então, a nossa geração é um tempo onde temos poucas lágrimas. Então, é esse coração de considerar precioso o espírito de outras pessoas. Se você tiver muito desse coração, com certeza o Senhor Deus guarda dentro do seu odre. Jeremias, como nós todos conhecemos, ele é o profeta da lagrimação, não é? É o profeta que mais chorou, não é mesmo? Vamos procurar Jeremias. Jeremias, capítulo 9. Versículo 1. Ó, se a minha carne se tornasse em águas, os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite, os mortos da filha do meu povo. Então, Jeremias, ele viu o povo de Israel que estava indo para a perdição, sem repararem. Ele está dizendo, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Então, o povo de Israel, eles foram destruídos por completo pela Babilônia no futuro. E ele está vendo isso, o que vai acontecer. É por isso que ele está chorando. Ele está dizendo, se minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos uma fonte de lágrimas, eu choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Então, se nós olharmos para Jeremias, Lamentações de Jeremias, nós podemos ver o quanto ele chora, o quanto ele derrama as lágrimas. Ele diz, realmente os meus olhos, eles estão aqui como fonte de lágrimas, estão chorando.
assim como meu fígado e meus órgãos que caem sobre o chão. Quer dizer que ele está chorando muito. Aparece nas palavras de Jeremias. Jeremias é um homem que chorou muito. Apóstolo Paulo também no Novo Testamento. Ele derramou muitas lágrimas. Ele realmente, através de toda a humildade, lágrimas, ele realmente instruiu, ele redarguiu, por muito choro, muitas lágrimas, e ele escreveu as palavras. Então, realmente, derramou muitas lágrimas por vários, o quê? Dos incrédulos. Vamos procurar Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então, o apóstolo Paulo ele já disse, ele está dizendo, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, só pensam nas coisas terrenas. Então nós podemos ver aqui, agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Por que ele está derramando as lágrimas por aqueles que são inimigos do Senhor? Que estão vivendo no pecado, que por fim irão para a perdição. Então dentro da igreja, realmente nós temos um dos pastores que realmente derramou muitas lágrimas, e um dos representantes é o Whitfield. Então Whitfield, nós podemos dizer que ele é um dos missionários que mais derramou lágrimas. Robert Change também, ele derramou muitas lágrimas. Então por quê? Realmente, eles olhavam para o mundo e tinham pena. Mas hoje em dia olhem para nós. Eu penso que nós estamos chorando, estamos rindo demais. Por quê? Tem muito entretenimento, muita diversão. Olhem para as pessoas ao nosso redor. São cheios de pessoas que não receberam a salvação. Então, enquanto participam do seminário, seria bom se recebessem a salvação. Mas o coração é muito duro. É muito duro o coração das pessoas. Mas daqui a pouco, quando passar para a morte, o Senhor já disse que há de chorar, há de ranger os dentes. Não é? Então, realmente, nós precisamos ter o coração de ter pena desse Espírito, ter misericórdia. Então, e essa lagrimação por essas pessoas tem valor. Esse coração de chorar pelo próximo, esse coração de ter a misericórdia pelo próximo, é isso de lamentar pelo próximo, é isso que tem valor. Vamos procurar Salmos 20. Salmo 129, 126, Salmo 126. É a palavra da memorização de hoje. Versículo 5. Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O que significa essa palavra? O povo de Israel foi capturado pela Babilônia. Então, Gores, o rei Ciro, agora está dominando sobre eles e os libertou e permitiu para que voltassem para Israel. Mas a distância é muito longe. Eles precisavam caminhar 120 dias para voltarem para Israel. Então, o caminho de volta é árduo. E depois de retornarem para Israel, Israel está toda assolada. O castelo de Salomão foi destruído, pegou fogo, não é? E agora o povo de Israel retornou ali. Construíram o santuário, construíram as suas muralhas. Para viverem essa vida diante do Senhor, eles precisam derramar muitas lágrimas. É isso que significa esse capítulo de agora. Os que semeiam em lágrimas. Quer dizer que agora eles foram libertos da Babilônia, estão voltando para Israel. Então, Zorobabel, nós podemos ver realmente quando eles estavam construindo o castelo, houve muito sofrimento.
mas para fortalecer a vida de um cristão. Eles vieram lá de longe e realmente não recusaram o sofrimento. Eles, em lágrimas, plantaram. Ou podemos ver o tempo de Neemias, as pessoas eles vieram para construir os muros do castelo. Olhem quanto sofrimento que eles tinham. Então, eles, com sofrimento, derramando lágrimas, plantaram. Esdras também. Pela palavra do Senhor, ele levantou a vida de fé do povo de Israel. Então, para retornar, fazer eles voltarem ao coração, existe toda a lagrimação. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Então, nós podemos ver que existe o templo do Senhor espiritual, que é invisível aos nossos olhos, que é a igreja. Muitas pessoas estão chorando e plantando. Então, olhem para o retiro que nós estamos tendo agora, de primavera. Muitas pessoas estão fazendo um trabalho voluntário. Muitas pessoas estão servindo. Quantas pessoas realmente estão se dedicando, se esforçando pelo país inteiro para nós termos esse retiro? Isso tudo é o andando e chorando. E essa lagrimação tem valor, tem muito valor. Então nós podemos dizer que esse sofrimento, todas as coisas que nós nos dedicamos diante do Senhor, o Senhor ele guarda no seu odre. Quer dizer que todo o esforço, toda a dedicação, toda a lágrima que você derrama para resgatar um espírito é preservado pelo Senhor Deus. Então nós podemos ver que todas as lágrimas são enxugadas pelo Senhor. Quer dizer que todas as lágrimas são lavadas pelo Senhor. Isso quer dizer que os cristãos, já que eles derramam muitas lágrimas, o Senhor ele diz palavras assim na Bíblia. O que o Senhor ele está preservando, reservando? Quer dizer que todas as lágrimas que nós derramamos no Senhor. Então pode ser por meses, lágrimas por meses que eu tenha derramado. Tem pessoas que derramam lágrimas por anos. Tem pessoas que derramam lágrimas como se estivessem comendo comida. Tem pessoas que sofrem demais por conta dos filhos que desobedecem. E o que ele pode fazer? Ele somente pode o quê? Chorar, orar. Toda essa lagrimação tem valor. O Senhor, ele guarda dentro do seu odre. E nós podemos ver também. O Senhor, ele conhece o coração de todo o homem. Então, nós podemos ver em 1 Reis também, o Senhor ele conhece o coração de todo homem. O Senhor ele sabe qual é a boa vontade que tem dentro do coração do homem também. Vamos procurar uma palavra. Vamos procurar Salmos 37. Salmos 37. Versículo 4. Entrega o teu caminho ao Senhor. Perdão, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Então, existe um desejo no coração. Então, quando nós temos um desejo bom diante do Senhor Deus, o Senhor Deus ele considera isso como algo precioso. Ele está guardando, ele se lembra. E quando chega no momento oportuno, ele permite. Quer dizer que ele cumpre, concede os desejos do meu coração. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar 1 Reis, capítulo 14. Versículo 13, capítulo 14, versículo 13. E todo Israel o pranteará e o sepultará, porque se Jeroboão, só este entrará em sepultura, porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Então Jeroboão se tornou rei na região de Betel. Ele construiu o bezerro de ouro e fez com que o povo de Israel servisse a esses ídolos.
Mas Abias, na frente de Jeroboão, na frente de todos os servos, ele clamou dizendo: Senhor, nós precisamos servir o Senhor, o Jeová. Mas por que você fez com que todas as pessoas fossem para Betel para servirem a ídolos, ao bezerro de ouro? E aparece essa palavra na Bíblia. Então, não aparece na Bíblia, mas aparece nas escrituras históricas. Então, mas esse Abias, ele morreu adoecido depois. E o Senhor, ele fala sobre Abias. Diz, e todo Israel o pranteará e o sepultará, porque de Jeroboão só este entrará em sepultura. Porquanto se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Então, para com o Senhor. Realmente teve o desejo diante do Senhor. Somente o Senhor era o foco. Largar todos os ídolos diante do Senhor Deus. E precisam servir somente ao Senhor Deus. Ele é uma criança, mas ele tem esse desejo. Ele é um jovem, mas que tem esse desejo. E o Senhor Deus, ele se lembra do desejo desse jovem. O Senhor está guardando dentro do seu coração. E é por isso podemos ver que ele teve o quê? Se achou nele coisa boa para com o Senhor Deus de Israel em casa de Jeroboão. Então, quando você tem essa boa vontade dentro do Senhor Deus, isso mesmo que não tenha se manifestado por palavras, você está guardando dentro do coração. Então, o Senhor, ele é a lâmpada dos homens. Ele está iluminando, ele está vendo o coração de cada homem. O Senhor, ele sabe quem tem um bom coração para com o Senhor Deus. Ele sabe quem tem essa boa vontade. Quando você tem essa boa vontade para com o Senhor Deus está vendo. Esse bom desejo para com o Senhor Deus é algo grande por você ter dentro do seu coração. Nós precisamos falar para que possamos ser ouvidos, não é? Então, mas realmente, essas coisas quando nós temos dentro do coração, mesmo que não tenhamos falado pelas palavras, o Senhor, ele ouve como se fosse som. Então, nós podemos ver em Gênesis, o Senhor se manifesta para Abraão e disse, realmente, para dentro, no próximo ano, nesse mesmo tempo, você terá um filho. E Sara ouviu isso e dentro do coração, ela teve aqui um coração de zombar, de rir. E o Senhor, ele disse, Sara, por que você ri? E ela fala, eu não ri, Senhor. E ela fala, você riu por dentro. Ela riu por dentro. Por quê? Porque ela já está na idade de 90 e agora já está quase 90 e por dentro ela riu. E o Senhor Deus questionou, dizendo, por que você riu? E ela disse, não, Senhor, eu não ri. Ela diz, não, você riu sim. Então, porque quando você tem dentro do coração o Senhor, ele ouve como se estivesse sendo dito por palavras. Porque é Deus. Não é por palavras, não é por você emitir um som que Deus vai ouvir. Só de você guardar dentro do coração, isso se torna um som para Deus. Então nós podemos ver, dentro do nosso coração, nós quando temos esse bom desejo para com o Senhor Deus, quantos espíritos realmente podem ser salvos? Como é que podemos fazer para pregar a palavra? Como é que podemos fazer para que o nosso distrito, a nossa cidade, a missão mundial possa acontecer bem, quando eu tenho isso dentro do meu coração plantado, semeado, tenho esse desejo, essa afeição para com o Senhor Deus, seja no retiro também. Realmente eu posso ter uma situação e posso dizer que eu não consiga participar, não é? Mas quando eu estou com o meu coração ali, meu coração está para aquela direção, está ali. Então quer dizer que o Senhor, ele ouve, o Senhor Deus, ele está sempre observando. Quer dizer que nós precisamos sempre ter esse bom coração para com o Senhor Deus. Precisamos ter um bom coração para com o Senhor Deus. E o Senhor, ele sempre está o que? Guardando. Depois nós iremos descobrir isso. Então vamos procurar Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais
E os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então aqui ele fala sobre ouro cheias de incenso. Então, o que são salvas de ouro cheias de incenso? Então é algo que é muito grande, bem precioso, é um prato que guarda o incenso e é o que é muito precioso. Então, salvas de ouro. Quer dizer que você guarda dentro de algo precioso, algo que é precioso, não é? Então pensem bem, realmente eles guardam algo precioso, que é o incenso dentro desse prato precioso. Então, dentro dessas salvas de ouro, eles guardam o incenso, que é a oração. Então, que são as orações dos santos. O incenso é a oração. Então, quer dizer que essa lagrimação dos cristãos, os santos, a oração dos santos está preservada dentro dessas salvas de ouro. Nós podemos ver na palavra de Juízes, também de como é na palavra do início da palavra de Juízes. Eles começam o quê? Consultando a Deus. Eles perguntaram ao Senhor. Naquele tempo não havia reis. Então, mas por fim, como é que eles terminaram? Eles terminaram cada um realmente fazendo o que era reto aos seus olhos, porque não havia rei de Israel. Então pense bem, Juízes capítulo 1 começa o quê? Eles perguntaram ao Senhor. Mas no último capítulo eles terminam como? Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então pense bem. Realmente o porco espinho, realmente ele somente conhece um, ele ama somente um, não é? Ele não consegue ser amado pelos outros, mas ele ama somente a um. Então pensem bem. É tão importante nós amarmos somente uma coisa, que é o Senhor. Então, para você viver bem a vida de fé, existe algo muito importante, muito precioso. Uma pessoa que se ajoelha para com o Senhor Deus pode viver muito bem a vida de fé. Então, quando nós... Vamos trocar Neemias. Vamos trocar Neemias capítulo 2. Neemias capítulo 2. Capítulo 2, versículo 4. Versículo 4. Antigo Testamento. Neemias capítulo 4. Capítulo 2, versículo 4. Capítulo 2, versículo 4. E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então, se nós olharmos para Neemias, enquanto ele estava na Pérsia, ele era aquele que servia o vinho para o rei. Então, ele era o homem, realmente, em um alto escalão dentro da corte do rei, não é? Mas aqui, o castelo de Israel, o santuário foi queimado, foi destruído. Então, Neemias, ele estava o quê? Sempre orando. Ele disse, Senhor, permita o caminho para que eu possa ir, para ir construir o castelo de Israel. Então ele estava orando durante vários meses. E um dia ele estava servindo o rei. E o rei, olhando para o rosto dele, viu que ele estava cheio de preocupação. E o rei perguntou, por que você está com preocupação? Então, porque ele é aquele que serve o vinho do rei, o copeiro do rei. Então, o rei olhou e falou, por que você está com um semblante escuro? Porque pode ser que ele tenha colocado um vinho, o veneno dentro do vinho. O rei pode ter se assustado, não é? Então pense bem. Aqui, ele está dizendo, rei, como é que eu posso estar alegre se toda a minha cidade, o meu sepulcro, tudo está assolado? E ele perguntou, o que pedes agora? Me diga. Então ele disse, o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Então ele orou de forma bem pequena, bem curta, mas o rei não havia percebido isso. Mas quem é que viu essa oração? Deus viu esta oração. A oração que ele fez durante 4 meses foi vista pelo Senhor. E também quando o rei perguntou o que ele desejava, ele não foi lá e respondeu diretamente. Ele só disse o quê? O Senhor irá me ajudar. Ele fez uma oração relâmpaga para o Senhor Deus. Mas o Senhor, ele viu esta oração.
Então, durante um longo período de tempo, a oração é vista pelo Senhor Deus, mas também a curta oração, em um curto período de tempo, instantaneamente ele fez uma oração sem falas, de forma silenciosa, ele fez essa oração e ele disse, e o Senhor também está se lembrando dessa oração. Então, por que isso está escrito aqui? Então, cada momento, a oração que você faz é guardada pelo Senhor Deus. A cada instante. Então, olhem bem. Davi, dentro da palavra de Salmos, aparecem várias as orações que ele faz. Ele diz, o Senhor ouviu a minha oração, é por isso que eu estou vivendo continuamente. O Senhor, ele mostrou o seu caminho para mim, e é por isso que agora eu irei orar toda a minha vida. Então, se nós olharmos na palavra de Salmos, nós podemos ver várias das orações de Davi. Mas aqui, especialmente, a cada momento a oração que nós fazemos. Tudo isso é guardado pelo Senhor Deus. Então, quando nós estamos na dificuldade, nós falamos, Senhor, nos ajude, Senhor, me ajude. Quando estou na dificuldade, Senhor, me ajude. Seja no trabalho voluntário, Senhor, me ajude. Então, toda a oração que eu faço de forma simples também, tudo isso o Senhor, ele está se lembrando. Então, o Senhor, ele disse para nós abrirmos a nossa boca de forma grande para que ele possa o quê? Pôr a sua palavra dentro da boca. Então, quer dizer que todas as coisas que nós desejamos, todas as coisas que nós pedimos, o Senhor, ele conhece, ele sabe de forma exata o desejo. Não somente a oração longa que fazemos, mas a oração a cada instante, curtamente, brevemente que nós fazemos, o Senhor, ele está guardando dentro do coração. Vamos procurar 1 Crônicas, capítulo 4. Então, vamos procurar aqui 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Vamos ver como é que Jabes, realmente, ele enfrentou a sua vida. Então, o Antigo Testamento, 1 Crônicas. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Então, se nós olharmos aqui, Jabes, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos. Então, ele é um homem realmente que fez de várias coisas, mas ele foi posto o quê? Dentro do... aparece dentro do livro de genealogia. Agas também aparece aqui porque ele também foi um grande perseguidor do povo de Israel. Mas Jabes, por que ele aparece aqui? O Jabes, ele é um homem que realmente tinha os irmãos que eram bem preciosos, mas ele foi chamado mais precioso do que os seus próprios irmãos. Aqui na palavra diz, mais ilustre do que os seus irmãos. Então nós podemos ver, Jabes, ele é um homem o quê? Mais ilustre. Então, por que ele precisa ser escrito aqui na palavra de Crônicas? Então, realmente, o escritor de Crônicas pensou que ele precisava estar aqui, o nome dele precisava estar aqui. Versículo 9. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. A mãe de Jabes, quando colocou o nome dele, disse o quê? Porquanto com dores o dei à luz. Então é o quê? Tristeza, sofrimento, não é? Dores. Deu o nome dele de dores. Porquanto com dores o dei à luz. Então, olhem só isso. Com certeza, penso eu que tinha uma tristeza, uma infelicidade dentro da família dele. Dentro da casa. Pode ser que o marido tenha morrido. Pode ter tido uma grande perseguição dentro da família.
A casa pode ter ido à falência. Então podemos ver o sofrimento da mãe, muito grande. E no meio desse sofrimento, no meio dessa dor, ela deu à luz ao seu filho. É por isso que colocou o nome dele, o que? Porquanto com dores o dei à luz. Deu o nome de tristeza. Então, Jabez, ele se tornou um homem precioso. Ele entrou dentro do livro de Crônicas. Mas a mãe não sabia que ele estaria aqui nesse livro da genealogia. Então, olhem só que incrível. Mas a mãe não sabia que Jabez ia se tornar um homem tão importante, tão ilustre. Mas ele colocou o nome dele de Jabez, não é? Então, podemos ver que a mãe, ela realmente, com certeza, deve ter vivido uma vida de fé preciosa, não é? Mas quando ela chegou numa vida de sofrimento, quando ela chegou nesse sofrimento, pense bem, o nome que ela colocou. Se ela conseguisse ver o futuro de Jabez, com certeza, mesmo que estivesse na dor, ela ia dizer, colocar um outro nome, não ia colocar o nome de tristeza, de sofrimento, de dores para o seu filho, não é? Se a fé dela fosse um pouco mais resistente. Porque ela somente olhou para aquela situação. Ela olhou somente para aquele estado. É por isso que colocou o nome dele de tristeza. Então, olhem só isso. Isso se relaciona na nossa vida de fé também. Então, a mãe de Jabez, se ela tivesse olhado um pouco mais para Deus, ela não teria posto o seu nome de tristeza. Mas ela olhou mais para a situação, é por isso que colocou o nome dele de tristeza. Se a fé dela fosse um pouquinho maior, se ela tivesse olhado um pouco mais para o Senhor Deus, ia colocar o nome de bênção, de fé, de graça, ela poderia colocar um nome precioso, especial para ele, mas ela colocou o nome de tristeza. Então nós podemos ver também. Quando a nossa fé está fraca, quando a nossa fé se enfraquece, nós olhamos somente para a situação. Nós olhamos para o estado, para o ambiente. Quando nós estamos dentro de uma situação difícil, quando nossa fé se enfraquece, nós dizemos, isso é tristeza. Nós declaramos, isso é tristeza. Jó perdeu seus bens, seus 10 filhos morreram, ele pegou uma doença. E ele disse, o dia do meu nascimento é tristeza. Mas, enquanto a palavra de Jó está sendo escrito, é uma palavra preciosa, não é? É algo gracioso, mas ele não sabia disso. E ele começou a dizer o quê? Porque não sabia, olhou para a situação dizendo, era melhor que eu não tivesse nascido. Então, esse tempo que ele está passando na sofrimento, na tristeza, ele está dizendo, eu gostaria que passasse rápido. Mas esse dia de sofrimento foi o dia mais precioso, mais especial. Jeremias também. Ele amaldiçoou a vida dele, dizendo, eu nasci assim, olhe para a minha vida, a vida de sofrimento, de tristeza, por que eu estou passando uma vida assim? Mas, Jeremias, como ele se tornou um homem tão precioso, tão incrível, porque ele não viu esse dia, ele viu a tristeza, mas por trás dessa tristeza ele não viu a verdadeira bênção de Deus. Enquanto nós vivemos a nossa vida também, como a mãe de Jabez, a mesma coisa. Eu sou muito pobre agora. Eu estou vivendo na pobreza e penso que essa pobreza é algo ruim. É por isso que eu falo, a pobreza é tristeza, é Jabez, é tristeza, é dor. Mas na verdade não é. Uma pessoa que está na pobreza pode se tornar mais rico diante do Senhor. Existem muitas coisas que compreendemos quando estamos na pobreza diante do Senhor Deus. Tem muitas coisas que eu compreendo diante do Senhor Deus. Eu falo, eu sou pior, eu sou mais feio do que os outros. Será que isso é algo ruim ou isso é algo bom? O importante é sua fé crescer ali. Seja no casamento também. Tem pessoas que falam, eles conseguiram se casar, mas eu não me casei ainda. Já que eu não me casei ainda, eu sou Jabez. Não, não é isso. Tudo isso é dentro do planejamento de Deus. Eu preciso ter fé nessa situação. Eu tenho um corpo mais fraco que o dos outros. Agora nessa minha situação eu estou passando dificuldades, minha vida é incerta. Se eu olho para essa situação, minha vida é Jabez. Olhem para Lael. Ela, enquanto tinha luz aos seus filhos, ela passou pelo sofrimento e deu o nome dele como de sofrimento, filho do sofrimento. Então, o pai depois mudou o nome dele para Benjamim, não é?
para o caminho certo. Mas, enquanto ela deu à luz a esse sofrimento, ela disse, o meu filho é o filho da tristeza, é o filho da dor. Porque nasceu no meio da dor. Mas o que Jacó colocou? Ele disse, o meu filho é o nome da mão direita. É o destro. Olhem só isso. A mãe aqui, quando está pondo o nome, colocou o nome de Jabez. Mas Jabez, seja no sofrimento, seja na dor, nós podemos ver como ele deu a volta, o contraste na vida dele. Versículo 10, que Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimos. Ele aprendeu sobre o Deus de Israel. Ele aprendeu sobre Jeová, que é o Deus verdadeiro. Ele aprendeu de forma correta desde quando era criança. É por isso que ele está dizendo, a direção da minha vida precisa estar para Deus. E é por isso que ele diz, Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, não estando na tristeza, na situação atual, mas ele buscou somente o Senhor Deus que pode resolver todas as coisas. E é por isso que ele está dizendo para Deus. Ele invocou a Deus. Ele invocou o Deus de Israel e buscou a sua ajuda. Ele é aquele que buscou a ajuda de Deus. Ele se ajoelhou perante Deus. É por isso que a vida dele mudou. Porque Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, enquanto ele se ajoelhava e orava, a vida dele mudava. Em Gênesis capítulo 2, o Senhor Deus disse para Abraão, tu ser uma bênção. Então isso quer dizer que o quê? É quando ele estava ajoelhado, orando para Deus. Quando você está ajoelhado, tem uma relação intrínseca com a bênção. Quando você se ajoelha para orar. Por que a vida se torna uma vida esplêndida, que brilha? Porque o Deus de Israel recebeu essa oração, esse ajoelhar de Jabez, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal seja afligido. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Então pense bem, enquanto ele estava ajoelhado, no meio da dor, no meio do sofrimento, ele buscou o Senhor Deus, ele buscou a ajuda de Deus, e assim recebeu a resposta de Deus. Se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo. Na minha vida, eu preciso da mão de Deus. Eu preciso da ajuda, do poder de Deus, que possa me ajudar para que eu não seja afligido, que eu possa fugir dessa aflição. É por isso que Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Fez com que eu pudesse fugir da aflição. Quer dizer que dentro da minha família, dentro da minha casa, existe aflição. Existe uma grande dor, um grande sofrimento. Mas ele não olhou somente para isso. Ele olhou para Deus. Então, o Senhor Deus permitiu para que ele pudesse fugir dessa aflição. Permitiu a bênção, ampliou os seus termos também. Ele buscou a bênção. Ele permitiu para que ampliasse os seus termos. Ele foi utilizado de forma preciosa diante do Senhor. O Jabez, como é um nome tão glorioso? Como é que ele foi glorificado, mesmo tendo um nome tão triste? Ana também é aquela que se ajoelhou e a vida mudou. Você se ajoelhar e suplicar a Deus. Tudo isso, nós podemos ver que o Senhor Deus, ele está guardando, preservando de forma preciosa. Então, assim, com 1 Coríntios capítulo 1, o Senhor também já disse para nós, estamos orando pelos pastores, pelos missionários, pela igreja, pelos santos. Toda esta oração é preciosa diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele está guardando. De forma curta, brevemente as orações que nós fazemos também, o Senhor está guardando dentro de nós. Então nós iremos nos assustar quando nós formos para o céu. Porque nós iremos dizer, nossa, o Senhor está guardando até essas coisas. Não é? O que o Senhor também está preservando da profundeza do seu coração?
Ele está guardando todas as nossas orações, mas Ele também está guardando o quê? Sabem as palavras que nós falamos corretamente diante do Senhor Deus? São as coisas que nós falamos também. O Senhor Deus, Ele está guardando. Então vamos procurar Malaquias. Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Malaquias, capítulo 3, versículo 13. Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Vós tendes dito: inútil é servir a Deus. Que nos aproveita temos cuidado em guardar os teus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade são edificados. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então nós podemos ver que as palavras falaram palavras duras para contra o Senhor Deus. Versículo 16. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro. O Senhor atentou e ouviu. E um memorial foi escrito diante dele. Porque os que temeram o Senhor, e para os que se lembraram do seu nome. Então nós podemos ver todas as coisas que você fala de forma leviana para com o Senhor Deus, Ele ouve e guarda, mas também tem coisas que o Senhor Deus, Ele realmente está guardando. Mesmo nessa geração corrupta, aqueles que temem a Deus, que falaram um com o outro frequentemente, o Senhor, Ele atentou e ouviu. Para todos aqueles que temem ao Senhor, o Senhor, Ele se lembra do seu nome. Então quer dizer que um memorial foi escrito diante dele. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele deixou tudo guardado, bem preservado. Então nós estamos todos juntos reunidos, estamos conversando sobre a palavra do Senhor Deus, estamos em comunhão sobre o trabalho do Senhor Deus. Então é algo precioso diante do Senhor Deus. Então, seja na comunhão na minha própria cidade, pensem bem, como é que eu posso fortalecer essa comunhão? Como é que eu posso fortalecer essa comunhão do meu distrito, da minha cidade, do meu bairro? Como é que eu posso fazer com que a missão mundial aconteça bem, a missão internacional ou nacional dentro do meu país possa funcionar bem? Todas essas coisas, essas orações, essas conversas que nós temos com os irmãos, uns com os outros, o Senhor, Ele guarda, deixa escrito em memorial. Nós podemos ver que tudo isso é precioso para com Deus. Na frente dos incrédulos, nós estamos crendo no Senhor Deus. Todas as confessações que nós fazemos, as confissões que nós fazemos, o Senhor Deus, Ele se lembra. Qualquer um que afirmar que se lembrar do Senhor Deus, que buscar o seu nome, o Senhor também há de citar o nome deste homem, lembrar do seu nome. Todos aqueles que dentro do Senhor que receberam a salvação, quando testemunham sobre a salvação, esse testemunho do Senhor, nós podemos ver, que o Senhor, Ele há de guardar. Então, quando eu estou em comunhão, quando eu estou ali dentro, o Senhor está junto, Ele está ouvindo a nossa oração, a nossa comunhão, e o Senhor está guardando. Vamos procurar Cânticos. Cânticos ou Cantares, capítulo 8. Versículo 13. Cantares, capítulo 8, versículo 13. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 13. Ó tu, que habitas nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Ó tu, que habitas nos jardins. Os jardins é a imagem da igreja. Então, enquanto nós estamos habitando dentro da igreja, estamos em comunhão, nós temos o que? Companheiros. Companheiros aqui são os santos. Os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Então, os santos, quando eles estão testemunhando, nós inclinamos nossos ouvidos, nós ouvimos. Então, para que nós possamos ouvir. Então, o Senhor está ouvindo. Ele diz o quê? Faz-me, pois, também ouvir. Então, o Senhor, Ele está ouvindo com atenção. Então, o Senhor, Ele está ouvindo todo o nosso testemunho e está guardando.
Então, as palavras que realmente afirmam o Senhor, as palavras que realmente que tem osso e carne. Então, realmente são palavras o quê? Que tem firmeza. Então, pensa bem, nossa, realmente quando eu oro, o Senhor está ouvindo essa oração. E dentro do Senhor, quando nós vivemos a vida de fé, o Senhor ele já disse que, que realmente a minha casa irá ser salva. O Senhor está ouvindo toda essa minha oração, o Senhor realmente está vivo. Então, dentro da minha vida de fé também, todas as coisas que se tornam o quê? Uma verdadeira carne, que pode se tornar carne e osso, que realmente pode se fazer material. Palavras que têm poder, que têm força. Palavras que eu falo de forma correta, exata, endireitado diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele mostra misericórdia. Dentro da minha vivência, o Senhor Deus, ele me ajuda. Ah, realmente o Senhor Deus me permitiu refúgio. O Senhor Deus me ajudou nessa situação. O Senhor Deus, ele cumpriu esse meu desejo. Então nós podemos ver que todo esse testemunhar dentro da igreja, o Senhor Deus estando com a cabeça da igreja, o Senhor Deus ele permite o caminho. Quando nós caminhamos pelo caminho correto e nós afirmamos o poder, a existência de Deus, o Senhor Deus ele se agrada. É importante nós também estabelecermos atalaias, não é? Você está na dificuldade, você quer falar, você está na dificuldade, você quer contar o sofrimento, mas você está guardando. Tudo isso também o Senhor está o quê? Se lembrando, o Senhor, ele guarda dentro do coração. Nós podemos ver o apóstolo Paulo, ele guardou, ele suportou o dor que ele tinha para com os judeus e ele só pregou. Ele passou por diversas dores, sofrimento. Ele tinha muitas coisas para falar, mas ele suportou e aguardou. Tudo isso é lembrado pelo Senhor Deus. Todos os santos também, quando estão sem força, quando eles estão na dificuldade, o Senhor fortalece a vida deles. Então todas as palavras de coragem, já que o Senhor ele está por vir, quando nós falamos, eu vou suportar um pouco mais, eu vou esperar um pouco mais, todas essas palavras elas são guardadas pelo Senhor, porque é o Senhor que permite essa palavra. Então realmente todas essas boas ações que nós temos dentro do Senhor, o Senhor ele permite essa graça para nós. Vamos procurar Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 6, capítulo 6, versículo 10. Hebreus capítulo 6, versículo 10. No Novo Testamento, Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do trabalho do amor para que com os seus nomes mostrastes, porquanto serviste aos santos e ainda servis. Se nós olharmos em 1 Reis, capítulo 17, Elias ele procurou a viúva, que realmente estava no meio da dificuldade, e ali ela estava quase morrendo de Serepta e só tinha um pouquinho de farinha e azeite. E Elias disse para aquela mulher: me faça um pequeno pão e me dê. Olhem só, isso é algo muito pesado que ele está pedindo para ela, não é? Porque ele disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Então, ela só tem um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e está dizendo: faz um pão e me traga. Então, se ela fizer esse pão primeiro, realmente, ela fizer esse bolo, ela vai ter o quê? Farinha para sempre e no azeite ela vai estar cheia na botija. E durante os 3 anos consecutivos, realmente de sofrimento que ela tinha, teve pão, teve vinho, por todo esse sofrimento. Ela também tinha o seu filho que morreu, mas ressuscitou. E o nome dela, quer dizer, a vida dela também foi escrito na Bíblia. Então olhem só como é incrível. O Elias, ele foi e disse para fazer o pão. E é um pequeno pão, mas esse pequeno pão foi considerado grandioso para com Deus. É um pequeno pão, mas não é pequeno diante do Senhor Deus. Não é um pequeno pão. Quer dizer que é algo muito precioso diante do Senhor Deus. Quer dizer que isso é lembrado pelo Senhor Deus. Vamos trocar Mateus capítulo 25.
Mateus capítulo 25, versículo 35. Versículo 35. Porque tive fome, e me destes de comer. Tive sede, e me destes de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me. Adoeci, e visitastes-me. Estive na prisão, e fostes me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então nós podemos ver aqui os nossos irmãos e irmãs, quando nós visitamos a casa deles. Então, como o Senhor ele considera de algo precioso eu visitar a casa do irmão. Todas as coisas que eu fiz naquela casa, tudo isso é considerado algo que eu faço para com Deus. Quando tive fome, me destes de comer. O que você faz para o santo é fazer para o Senhor. Quando estive nu, vestistes-me. Quando estava adoecido ou na prisão, fostes me ver. Quando é que nós fizemos isso? Olhem só isso. O Senhor ele já disse: Quando fizestes isso para um dos meus irmãos, os meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nós podemos ver que o Senhor aqui, ele visita os santos, ele cuida dos santos. Ele tem o seu interesse para com os santos. O Senhor, ele não se esquece. O Senhor está guardando todas essas coisas. Então vamos ver uma pessoa especial aqui. Vamos procurar 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. Eu, quando vi este versículo, eu fiquei emocionado. Vamos ver essa palavra. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 16. Essa palavra me emocionou muito. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. Então, aqui ele está falando sobre a casa de Onesíforo, ele e a sua família. Eles realmente o serviram muito bem. E aqui podemos ver que ele não se envergonhou das minhas cadeias. Muitas vezes me recriou. Vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. Então, Paulo ele foi para Roma. Se ele está aprisionado, se ele está em casa, Onesíforo não sabe. Então Onesíforo estava pensando, nossa, Paulo deve estar preso agora, onde que será que ele está? Ficou procurando, ouvindo, procurando notícias e foi. E no final, achou. Então ele procurou e achou. Assim ele deu consolo no coração. Ele esteve em comunhão. E isso está escrito de forma grandiosa na Bíblia, olha só. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. Enquanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então quer dizer que esse cuidado, essa ajuda, o Senhor ele guarda dentro do coração como se fosse algo precioso durante um longo período de tempo. Então, sabe Absalão? Então, Absalão tem um nome bravo, não é? Então, Absalão ele é aquele que foi contra Davi, ele fugiu. E Davi teve que fugir de Absalão, não é? E Davi, ele teve realmente pena das pessoas de que o ajudaram. Então vamos ver o que ele procurou aqui. Vamos procurar 1 Samuel, capítulo 17. A 2 Samuel, capítulo 17. 2 Samuel, capítulo 17.
Aqui podemos ver o que eles trouxeram para Davi. Versículo 28. Então, no Novo Testamento, segundo Samuel, capítulo 17, versículo 28. No Antigo Testamento. Primeiro, no versículo 27. Chegando Davi a Maanaim, sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Marquir, e Barzilai. Eles trouxeram camas, bacias, vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas e também torradas, mel, manteiga, ovelhas e queijos de vacas. Trouxeram a Davi e ao povo que estava com ele. Então, o que eles trouxeram aqui? Olhem bem, camas. Então, pensem bem, Davi, ele fugiu descalço, não é? Então, Davi, ele fugiu apressadamente, então ele não conseguiu nem levar o calçado. E nós podemos ver aqui o que eles trouxeram. Eles trouxeram até camas para que ele pudesse descansar bem. Trouxeram camas, bacias, trouxeram vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas, lentilhas torradas. Podemos ver mel, manteiga, tudo isso é escrito. O Davi realmente recebeu a salvação. E eles fizeram algo bom para Davi. Então, da mesma maneira, quando nós fazemos algo bom para os cristãos, para os santos que receberam a salvação, isso é bom diante do Senhor Deus. Então, podemos ver realmente quando faz essa pequena oferta diante do Senhor Deus, ele não se esquece, mesmo que seja uma pequena moeda. Então, quando nós estamos fazendo a oferta, o dízimo, para o Senhor, a oferta para a missão, mesmo que seja pequena, o Senhor, ele se agrada. Quando eu estou guardando a minha posição, eu estou aqui seguro, firme na minha posição. Tem pessoas que receberam a salvação, passam 10 anos, mas sempre estão no mesmo lugar. Tem pessoas que passam 20 anos e estão sempre guardando a sua posição. Como isso é considerado algo precioso diante do Senhor Deus? Quando eu tenho uma posição que o Senhor Deus ele me permitiu dentro da igreja, e eu guardar muito bem essa posição que eu tenho, isso é considerado algo precioso. Quer dizer que o Senhor ele guarda isso dentro do coração. Então, se nós olharmos em Colossenses capítulo 4 também, ele já disse para aqui que realmente ele recebeu uma posição dentro da igreja, dentro do Senhor. Claro que ali é dentro da família, é um ministério que ele recebeu dentro da família, mas ele cumpriu diante do Senhor. É um ministério da família pequena que ele tem, mas ele cumpriu. Isso é algo precioso diante do Senhor Deus. Nós podemos ver em 1 Crônicas capítulo 3 também, nós podemos ver os porteiros. Os porteiros, eles têm o papel de cuidarem do portão, não é? De abrirem, fecharem. E tudo isso está escrito. Quer dizer que é o trabalho deles. Os filhos de Corá também, o trabalho que eles fizeram, tudo que eles fizeram, o pão. Aquelas pessoas que cantavam, davam louvores, todas essas pessoas também estão guardadas. Porque eles fizeram muito bem o trabalho que eles tinham, na posição que eles tinham. Tudo isso está escrito na Bíblia. Todas as pessoas que se esforçam, que se dedicam diante do Senhor Deus. O Senhor, ele deixa escrito tudo na Bíblia. É por isso que em Romanos capítulo 16 tem pessoas, alguns serviram ao Senhor Deus, outras pessoas serviram mais diante do Senhor Deus. Tem outras pessoas que amaram dentro do Senhor e serviram e amaram. Tem outras pessoas deram até a sua própria vida. Todas as coisas que você se esforça diante do Senhor Deus ele deixa escrito. E especialmente na noite que é a vida, na noite do sofrimento, todos aqueles que estiveram no Senhor, todos os servos que estavam ali, eles precisam o quê? Saudar. Como em Salmo 143, realmente todos os santos do Senhor, de Jeová, que estão ali, de pé. Então, se nós olharmos para o Novo Testamento, o templo do Senhor é a igreja, não é a casa do Senhor, é a igreja que nós temos. Mesmo de noite, estamos guardando a fé. Mesmo no sofrimento, nós estamos de pé. Nós estamos ali firmes, guardando a nossa fé. Mesmo que esteja escuro, mesmo que tudo pareça e seja embaçado, eu estou na minha posição, guardando muito bem, cumprindo todos esse feito do Senhor Deus. Isso é importantíssimo. Quer dizer que eu preciso se tornar firme. Mesmo que a minha vida se torne realmente lamentável, triste deste mundo, eu estou guardando
segurando, cumprindo este ministério é importante. Bom, dentro da igreja também. Nós podemos ver Filemão, não é? Filemão, por que ele está escrito dentro da Bíblia? Então, realmente é um homem que era imperdoável, mas que foi perdoado. Então, enquanto nós vivemos a nossa vida também, tem pessoas que nós não conseguimos perdoar de forma nenhuma. Mas ele recebeu esse perdão. Então, quando eu não consigo perdoar e consigo perdoá-lo, quer dizer que isso se torna realmente algo precioso diante do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele está ali realmente testemunhando. Gaio também, dentro da igreja, realmente ele estava ali ajudando, servindo aos irmãos. Como ele fez o trabalho tão grande de saudar, não é? Porque ele foi e serviu os irmãos dentro da igreja. Tudo isso o Senhor está guardando dentro do coração. Então, os cristãos, eles realmente se dedicam muito pelos santos, não é? As pessoas dizem que a comida dentro da igreja é muito boa, não é? Existe o quê? Toda uma dedicação ali. Então, todos os santos realmente estão pensando um no outro, estão servindo. Tudo isso está escrito na Bíblia pelo Senhor. Então, realmente, para a evangelização, para pregar o evangelho, nós precisamos nos dedicar, precisamos nos esforçar. E tudo isso o Senhor, ele se lembra. Então, nós estamos vivendo numa época onde nós estamos pregando o evangelho para o maior número de pessoas possível. Então, quanto sofrimento nós temos para pregar o evangelho? Então, mas, no meio disso tudo, nós suportamos. Mesmo que estejamos na dificuldade, nós estamos pregando o evangelho do Senhor Deus. Então, pregando a palavra do Senhor, mesmo no sofrimento, mesmo na dor, eu estou resgatando os espíritos. Eu estou ajudando nesse trabalho do Senhor Deus. O Senhor Deus, ele se lembra e cuida disso tudo. Então, um tempo atrás eu fui para Equador, em Buio. Essa igreja está na frente da Amazônia. E o missionário, ele, quando entra para a Amazônia para pregar o evangelho para os indígenas, ele passa pelo rio da Amazônia. Rio Amazonas é um lugar muito perigoso. Tem vários lugares perigosos ali. E ele estava na frente explicando sobre como passar. Ele estava explicando o 1 Coríntios capítulo 11. Apóstolo Paulo, quando ele passou, ele disse que havia o sofrimento dos rios, dos estrangeiros, realmente do mar, de várias outras coisas, do deserto. Ele fala sobre vários perigos do ambiente. Ele falou sobre os perigos do rio. Mas o rio que você passa, você precisa arriscar a sua vida para passar ali. Então, você está se arriscando para entrar em um lugar perigoso, em um lugar que tem risco, perigo. Mas o Senhor considera isso tudo como algo precioso. Dentro do Senhor, você viver para o Senhor ele se lembra, ele vai se lembrar. Catacumbas também. Então vocês sabem, não é? Sobre os mártires de Catacumba. Então eles, quando foram perseguidos demais por Roma, entraram dentro dessas cavernas, dessas covas. Dizem que é um lugar tão grande que chega a quase centenas de quilômetros. Eles viveram dentro desses buracos, dentro dessas cavernas tão profundas. Mas eles lembravam do Senhor como um bom pastor. Então lá está desenhado vários desenhos. E muitos dos desenhos que ali tem é um bom pastor. Então que mesmo naquele sofrimento, o meu Senhor é o meu bom pastor. Mesmo no sofrimento, está servindo ao Senhor. Fazendo mártir para o Senhor. Mesmo que não morra pelo Senhor, vive a vida sempre lembrando, guardando o Senhor dentro do coração. Então nós podemos ver que todas as nossas lágrimas são lembradas pelo Senhor. Toda a minha boa vontade que eu tenho dentro do meu coração, o Senhor, ele se lembra da minha oração, das minhas falas, as minhas ações, a minha vida de fé. Tudo que eu faço, tudo que eu me esforço diante do Senhor Deus, o Senhor Deus, ele se lembra. E tudo isso é verdade. Então tudo isso é o que resta para o Senhor. Então isso se torna uma vida onde pode guardar, pode ser preservado dentro do nosso coração. Então, da mesma maneira, eu preciso lembrar de que eu sou a testemunha do Senhor. Vamos procurar Salmos 118. Primeiro vamos procurar Salmos 89. Salmos 89. Salmos 89, 37, versículo 37, verso 37 e 43.
será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu, Selá. Versículo 43. Também embotastes o fio da sua espada, e não o sustentastes na peleja. Aqui ele fala, será estabelecido como sempre, para sempre como a lua, e como a fiel testemunha no céu. Então, o povo de Israel foi chamado como testemunha de Jeová no Antigo Testamento, e no Novo Testamento os cristãos agora são chamados como testemunhas do Senhor. Em Israel, eles precisavam viver como as fiéis testemunhas do Senhor, mas não conseguiram viver muito bem. É por isso que fala aqui no versículo 43. Também embotastes o fio da sua espada, e não o sustentastes na peleja. Então eles, como testemunhas, eles são a testemunha, que a lua é a testemunha, não é? Porque reflete a luz do sol. Precisa manifestar bem a glória do Senhor Deus, mas não conseguiram fazê-lo. Então é por isso que agora o Senhor fez o quê? Embotastes o fio da sua espada e não o sustentastes na peleja. Eles fizeram com que eles perdessem na batalha. Então o povo de Israel, que foi chamado para ser testemunha do Senhor. Então eles estão entre a luz do sol. E pense bem, tem a luz do sol que a lua recebe para refletir, mas se a terra entra no meio, acaba a luz, não é? Da mesma maneira, entre Deus e os cristãos, se entrar o mundo, se entrar as coisas do mundo, apaga a luz do Senhor Deus, já não consegue mais refletir nada. Quando é que os cristãos eles têm a força? Quando a luz do sol reflete. Quando a luz do Senhor Deus reflete, ele pode manifestar. Quando o planeta Terra, quando o mundo não está no meio, quando as coisas do mundo não intervêm no meio, nós temos força para levantar a espada. Mas quando o mundo entrou no meio, quando nós podemos olhar para o povo de Israel, quando os ídolos entraram no meio, quando as coisas do mundo entraram no meio, as coisas terrenas entraram no meio, eles se tornaram fracos, inválidos. Eles não conseguiram manifestar a sua força. Então nós podemos ver que nós somos chamados para como testemunhas do Senhor Deus. Nós precisamos manifestar a luz do Senhor Deus para com eles. Mas essa luz do Senhor, realmente que se está manifestando, brilhando e me iluminando. Mas se eu tenho o planeta Terra entre o Sol e a Lua, quando eu tenho uma coisa do mundo entre eu e Deus, a nossa espada, ela se enferruja. Ela se torna inútil, embotada. Então, as coisas do mundo, o mundo e as coisas do mundo, não devemos amar, não amais o mundo nem as coisas do mundo, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, os desejos deste mundo, os desejos realmente da geração deste mundo, do coração deste mundo, realmente não vêm do Senhor Deus, mas vem do mundo. Então, realmente, essa concupiscência do mundo, o pecado do mundo, as concupiscências da carne, tudo isso é do mundo. É algo que intervém, que está no meio, que impede essa luz do Senhor Deus para chegar a nós. Quer dizer que isso é idolatria. Da mesma maneira, estamos vivendo a vida de fé, mas a nossa espada se torna o quê? É embotada. Como é que nós podemos afiar, então, a nossa espada? Então, entre eu e Deus. O ídolo está ali no meio? Precisa tirar. Precisamos acabar com esse ídolo. Precisamos viver no mundo, mas não devemos amar as coisas do mundo. Para que assim possamos receber a luz do Senhor. Para que a nossa espada, o fio da nossa espada, se afie. É por isso que 30, 40, 100 pessoas receberam a salvação através de nós. Muitas pessoas precisam receber a salvação. Então, mas, se nós não afiarmos essa espada, vai se tornando mais fraca. Então, como é que nós podemos fazer? Realmente, nós precisamos que sempre estamos esforçando, sempre estamos aqui treinando, não é? Então, eu preciso sempre verificar, será que tem alguma coisa infligindo essa relação entre eu e Deus? Tem alguma coisa no meio? Precisamos viver muito bem a vida de fé. Por quê? Porque só ali resta algo diante do Senhor Deus. Então, os desejos, o tempo deste mundo se passa, a concupiscência deste mundo se passa, somente as coisas de Deus permanecem para sempre. As coisas que nós fazemos dentro da vontade do Senhor Deus serão lembradas para sempre, para a eternidade. É por isso que as minhas lágrimas são guardadas dentro do seu odre. Então o Senhor, ele as escreveu. Será que o Senhor não as contou no seu livro? Então vão ser lembradas pelo Senhor.
Então quer dizer que o Senhor, Ele guarda dentro da sua oração, guarda dentro da sua vontade, quer dizer que o Senhor está lembrando, quer dizer que está guardado dentro desse livro do Senhor. Então é por isso que isso vai ser lembrado para sempre. Então eu ter pego um copo d'água para dar para um profeta ou para um outro santo, isso é lembrado pelo Senhor. Tudo isso que vai ser preservado, vai ser reservado, vai ser guardado para a eternidade. O tempo é curto. A vinda do Senhor está a cada momento mais próximo. O trabalho que nós temos para fazer é muito. Nós precisamos cumprir a vontade do Senhor e precisamos viver essa vida diante do Senhor. Por isso que hoje nós aprendemos sobre as coisas que o Senhor Ele está guardando e preservando. É por isso que dentro do coração nós precisamos lembrar realmente qual seja a oração, qual seja o que nós façamos ou falamos, tudo isso é lembrado pelo Senhor. Então não tenhamos medo, vamos realmente firmes diante do Senhor Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, santo e misericordioso que nos ama. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo através do seu sangue precioso. O Senhor Deus nos permitiu para que pudéssemos viver com esperanças em um mundo onde não há esperanças. Até o dia da vinda do Senhor, que o Senhor permita para que nós possamos suportar as dores, possamos viver aguardando no Senhor. Que no tempo do retiro de primavera o Senhor possa estar junto desse trabalho. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.